Olá, boa noite. Quero saudar a todos vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador dos eleitos. Então, estamos aqui mais uma vez, com alegria, para poder compartilhar com você uma porção da Escritura e agradecer a oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos. Quero saudar também você que tem nos acompanhado, que não pertence à Igreja Batista Maranata, mas que tem se simpatizado com as nossas lives, as nossas mensagens. Seja muito bem-vindo você. Então, eu quero saudar aqui a França. Então, vamos lá, vamos começar com uma palavra de oração. E a gente já começa o nosso tempo aqui, com a graça de Deus, para sermos edificados e desafiados pela sua palavra. Amém? Senhor, nós queremos te louvar por mais um dia. Te louvar, ó Deus, pela tua boa mão sobre os teus, sobre aqueles também que ainda não te reconhecem como Senhor, mas que a tua graça, ó Deus, e a tua misericórdia possa se tornar tangíveis e notórias na vida dessas pessoas. Obrigado, Pai, porque a tua boa mão também é tangível, é notória, evidente na vida daqueles que te pertencem, na vida daqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Obrigado a Deus porque o Senhor tem nos sustentado em meio a momentos de tristeza, de dor, seja ela resultado de alguma doença, da perdas financeiras, até mesmo da perda de entes queridos. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos conceda a graça e o privilégio de termos uma nova visão de quem o Senhor é, uma nova visão do teu caráter, e isso possa forjar, ó Deus, em nós um desejo de conhecê-lo mais, um desejo, ó Deus, de glorificar o teu nome, enquanto nós experimentamos o fogo da fornalha ardente. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor fique conosco nesse momento, que o teu Santo Espírito possa ministrar ao nosso coração com poder. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos então para Marcos, capítulo 11. A gente estava aí numa jornada no Evangelho de Marcos, vendo os milagres de Jesus. Esses milagres apontam para a sua identidade, quem ele é. Ele é o Filho de Deus, ele é o poderoso Senhor, aquele que tem poder para lidar com o sobrenatural, aquele que tem o poder sobre a natureza, aquele que tem o poder de lidar com a morte, de vencer a morte, de trazer vida quando a morte ali então colocou as suas garras. E hoje então nós chegamos no capítulo 11 desse Evangelho de Marcos, que nos mostra Jesus entrando em Jerusalém. Então, em nossa jornada aqui com Jesus, nós vemos ele de maneira intensa em seu ministério. Nós vemos palavras como imediatamente ele saiu, ele se deslocando com seus discípulos. Nós vemos Jesus em grande atividade. Ele é um incansável servo do Senhor. E isso para nós é algo extremamente didático. Jesus não se cansava. E quando ele experimentava então esse cansaço físico, né? Ele era incansável na obra porque ele tinha um objetivo claro, mas também ele é homem, ele é 100% homem, ele também experimentava cansaço físico, e nós então vimos que quando ele tinha esses momentos onde ele descanso, não era inatividade, antes ele então se colocava na presença do Pai. Ele buscava o Senhor Deus em oração. O descanso de Jesus, então, é algo que informa para nós a maneira correta e didática de como deve ser o nosso conceito de descanso. Jesus é o descanso. Relacionarmos com Jesus é o verdadeiro descanso. Comunhão, relacionamento pessoal é o verdadeiro descanso. E vemos então Jesus lidando e ensinando os seus discípulos. E agora no capítulo 11, ele está entrando em Jerusalém. Jerusalém era
em termos geográficos, é o seu objetivo final. Porque algo vai acontecer em Jerusalém. Algo de proporções cósmicas irá acontecer em Jerusalém. Então você pode abrir a sua Bíblia ou o seu dispositivo, se você tem algum acesso rápido aí. Marcos capítulo 11, dos versos 1 ao 11, diz assim: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia, ali está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho que ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: Por que fazeis isso? Respondei: O Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortados nos campos. Tantos os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, esse último terço do Evangelho de Marcos registra a última semana da vida de Jesus, do capítulo 11 ao capítulo 16. Então, Marcos, movido pelo Espírito Santo, ele vai registrar os últimos dias de Jesus. Marcos, então, dedica uma grande parte do seu texto para essa semana da paixão. Alguns até se referiam a esse evangelho como uma narrativa da paixão, como sendo uma introdução extensa àquilo que nós iremos tratar aqui até o final do capítulo 16. Será uma semana então movimentada, culminando com a morte de Cristo na cruz e a sua, louvado seja o Senhor, sua gloriosa ressurreição. A semana então começa com a chegada de Jesus em Jerusalém durante a Páscoa. Tradicionalmente chamamos a entrada triunfal. Algumas Bíblias trazem uma sinopse que contém esse cabeçalho dizendo, né, a entrada triunfal de Jesus. É uma declaração inequívoca de sua realeza. O evento é tão importante que está registrado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Com a sua chegada, então, o dado está lançado. Não haverá volta. Jesus agora firmemente caminhará para a sua crucificação. O Cordeiro será morto. Aquele plano da salvação que foi elaborado por Deus antes mesmo da fundação do mundo está agora sendo executado. É uma questão de tempo. Ele será morto no espaço e no tempo. A expiação pelo pecado, ordenada num passado eterno, agora se torna histórica para todos aqueles pecadores arrependidos. Então, Jerusalém ela era uma cidade cheia de atividade. Nessa época, muitos judeus migravam de várias partes do mundo para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Então, essa Páscoa seria diferente de qualquer outra que Israel experimentou em sua história. Por quê? Porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Nunca houve na história uma Páscoa como essa, e jamais haverá na Páscoa como essa que aconteceu. Portanto, a ideia principal dessa perícope, desse texto
que eu quero trazer para vocês é de que encante-se e fique satisfeito com o Rei Jesus. O que podemos aprender então sobre essa passagem com o nosso Senhor? Em primeiro lugar, adore aquele que está sempre no controle. Jesus está no controle. Ele e seus discípulos, quando se aproximam de Jerusalém, eles passam por duas aldeias. Eles estão indo passando pelo Monte das Oliveiras, é um local importante na história. Betânia era o lar de Marta, Maria e Lázaro, a quem Jesus ressuscitou dos mortos, algo fantástico, porque ele já estava há 4 dias morto, portanto, seu corpo já estava em fase de putrefação, de decomposição. É o único milagre registrado na escritura desta natureza. Um corpo em estado de decomposição, Cristo então o ressuscita dentre os mortos. Nosso Senhor então enviou 2 discípulos, o texto não nos dá o nome, para essa vila, dizendo-lhes que ao entrarem encontrariam um animalzinho e que era para eles tomarem esse animal, se alguém fizesse algum questionamento, que o Senhor então havia pedido aquele animal. Vamos pensar. Meus irmãos, Ele é o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que tudo foi feito para Ele, por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Esse jumentinho pertencia ao Senhor Jesus. Era o próprio Criador reivindicando algo que era dele. Portanto, Jesus é o Senhor e mestre de todos os detalhes do seu destino divino. Em segundo lugar, então, o que nós aprendemos aqui é que adore aquele que se submete à palavra de Deus. Os 2 discípulos foram e encontraram as coisas como Jesus havia dito. Trouxeram o jumentinho para Jesus, jogaram suas capas sobre o jumentinho para que Jesus então pudesse se sentar. Ele senta-se então e parte para Jerusalém. Mas há muito aqui nessas entrelinhas, meus irmãos e amigos. Jesus andou a pé a maior parte do seu ministério por todo Israel, exceto aquelas ocasiões onde ele fazia uso de embarcações. Esta é a única vez que Jesus monta em um animal. Tudo isso é altamente simbólico à luz das profecias e das expectativas e alusões do Antigo Testamento. Quando o texto diz que o Senhor precisa dele, isso é para justificar, assim como Davi come os pães da proposição quando seus homens estavam com fome. Isso aqui nos mostra que Jesus é o ilustre filho de Davi e maior do que o próprio Davi. O fato de ele estar então montado em um jumentinho também é uma declaração de sua realeza e o cumprimento de Zacarias capítulo 9, versículo 9. Nosso Senhor, então ele viveu a sua vida do começo ao fim em a palavra de Deus. Sua vida, sua morte e ressurreição foram um desenrolar do drama da redenção. Portanto, meus irmãos, a obediência à palavra de Deus não é algo custoso, a obediência não é algo que extremamente difícil para nós, mas sim quando nós amamos o Senhor, quando nós voltamos os nossos olhos para aquilo que Ele fez, e nós iremos ver aqui aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, isso nos constrange a obedecê-lo, movido por amor. É aquele que deu a sua vida para comprar pessoas obstinadas como nós, que demos as costas para o Senhor, que rejeitamos o Senhor, mas em sua graça e misericórdia, Ele nos comprou, Ele nos atraiu para si. Louvado seja o nome do Senhor. E isso então deve produzir em nós essa submissão amorosa, porque nós amamos, nós obedecemos. Não porque a nossa salvação está condicionada
a obediência, mas é porque somos salvos. E porque somos salvos, então, nós obedecemos o Senhor, uma expressão de amor e gratidão por Ele. Em terceiro lugar, adore aquele que é a própria definição de humildade. Veja, Jesus ele monta sobre um jumentinho e ele então inicia sua entrada, esse seu desfile em Jerusalém. Aqui está a divindade, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que, com o poder da sua palavra, trouxe à existência aquilo que não existia sobre um jumentinho. Não foi em um cavalo majestoso, não foi com pompas militares ou da realeza, mas em sua humildade. Ele monta um animal simples, detalhe que nunca foi montado, e portanto um animal que nunca foi amansado. O próprio animal reconhece que Jesus é o Criador, é o Senhor dele. Então, quando ele entra, muitos que estão ali começam a colocar no chão as suas roupas, as suas túnicas, eles estendem as suas capas no caminho, espalham os ramos que colheram nos campos. Então foi um período festivo, de celebração, quando eles receberam o Rei Jesus. Vindo então dessa maneira, o nosso Senhor agora proclama abertamente o que ele havia proibido em todos os eventos de milagres que Jesus havia feito. Quando ele falava, não conte quem sou eu, ou aquilo que foi feito por você. É chamado no Evangelho de Marcos de o segredo messiânico. Mas agora, ele está deixando de maneira desvelada quem ele é e aquilo que ele veio fazer. A realeza, então, paradoxal de Jesus brilha tanto nesse momento. Ele é a realeza e divindade envoltos em uma única pessoa e avança a ser um rei, mas um rei humilde, em fraqueza e em serviço. Nós vimos em Marcos capítulo 10 que Jesus Cristo foi enviado não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A função, então, de um escravo é dar. E dar é algo que Deus é especialista. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então, quem ama, serve. Porque servir é uma expressão de amor. E Jesus está a maneira humilde como ele está servindo e como ele se coloca como rei. Ele não vem, então, com pompa, mas com mansidão, humildade e simplicidade. Em quarto lugar, adore ao único que pode salvar, dos versos 9 ao verso 11. Os gritos da multidão é algo fascinante, né? Quando você tenta visualizar aquilo que está acontecendo nesse Hosana nas maiores alturas, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao reino que vem. Tudo isso aqui é real. Porém, as suas palavras não poderiam ser assim mais verdadeiras e não poderiam também ser tão mal compreendidas por aqueles que gritavam. Somente Jesus sabia o significado completo e profundo daquilo que eles estavam dizendo. Hosana, sabe o que significa literalmente salve, por favor, ou salve agora. É inspirado no Salmo 118, que diz: Senhor, salve-nos. Senhor, por favor, conceda-nos bom êxito, sucesso. Quem vem em nome do Senhor é abençoado. A Páscoa, então, celebrou a libertação do povo hebreu do Egito. Agora, a nação de Israel antecipa a libertação e a libertação messiânica que Jesus irá promover. Vejam, Jesus está aqui como rei,
como Salvador. Ele, no entanto, não está trazendo somente uma salvação política e militar ao povo judeu. Ele vai muito além. O que Jesus está oferecendo é uma salvação completa e eterna do corpo e da alma. Embora os judeus, quando viam esse cenário, embora quando os seus próprios, dois deles especialmente, quando fazem aquele pedido para Jesus, um que fique sentado ao lado direito e o outro ao lado esquerdo, eles pensavam que o reino de Jesus seria instaurado aqui na terra. E Jesus está dizendo, não é isso. Não é esse o caminho. Meu reino não pertence a este mundo. Eu sou um salvador, sim, mas não irei salvá-los do poder do Império Romano. Não irei salvá-los da opressão do homem, simplesmente. Não irei salvá-los da opressão política e material. Ele é um salvador que irá nos salvar do poder do pecado. Ele irá nos salvar do poder da morte. Ele irá nos salvar para que sejamos então colocados na presença de Deus. Isso é fantástico. Não somente um salvador para uma única nação, mas para o mundo inteiro, para todos aqueles que creem no nome do Senhor. João 1, capítulo 1, versículo 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Atos 4,12 diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. 1 Timóteo 2,5 diz que porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Portanto, Jesus entrando em Jerusalém, ele sendo recebido, reconhecido como o cumprimento das expectativas do Antigo Testamento, das expectativas messiânicas, da promessa que foi feita a Davi, que em Davi Deus iria constituir uma casa eterna, iria perpetuar o trono dele. A salvação e o triunfo de Cristo seriam a vitória da vida sobre a morte. Salvação sobre o pecado, não salvação simplesmente de um poder material e mecânico, mas algo eterno. Porque o nosso Deus é eterno, tudo o que ele faz então tem expressões, tem manifestações eternas. A salvação era a libertação do poder do pecado, do poder de Satanás, libertação do erro, ele colocando então a verdade, imprimindo a verdade. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A vitória do ódio com o amor e a vitória do perdão sobre a condenação. Eles clamaram por salvação naquele dia. Aquelas pessoas expressaram isso. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus como seu Rei e Salvador, então não perca tempo. Reconheça que você tem sido o rei ou a rainha no seu coração. Você tem vivido e dirigido a sua vida da forma que melhor lhe agrada. E Jesus não tem tido um lugar no seu coração. Hoje é dia de você compreender que a vida só faz sentido quando Jesus ele se senta no trono do nosso coração. A vida só faz sentido quando nós reconhecemos que precisamos de um Salvador, que precisamos sermos libertos do ódio, da culpa, e que o amor
e o perdão possam reinar em nossos corações por meio do Evangelho, por meio de Jesus. Se você não fez ainda, você pode clamar a Jesus, reconhecendo que Ele é o único que pode colocar você na presença de Deus. Não há outro nome que importa que sejamos salvos. E a coisa tremenda do Evangelho é que a salvação não depende de algo que nós fazemos. É algo que Jesus fez uma única vez e de uma vez por todas. Somente em Jesus temos a salvação, o perdão dos nossos pecados. O Evangelho é algo tremendo, porque o que ele nos mostra é que não é Jesus e mais a obediência, não é Jesus e mais a observância das leis, de guardar o sábado, das leis dietéticas, é Jesus e mais ninguém. Ele é o único que pode nos salvar. Deus abençoe sua noite, que essas palavras possam ecoar no seu coração, causar um incômodo santo, um incômodo que possa direcionar e apontar para uma necessidade. Todos nós precisamos de um Salvador. Nós que já confessamos a Jesus, precisamos nos lembrar daquilo que Ele fez por nós, todos os dias. E assim, então, nos encantarmos, ter nosso coração aquecido por aquilo que Ele fez. E somos, então, movidos em gratidão a Ele. Amém? Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, porque em Teu plano eterno o Senhor incluiu pecadores, obstinados, como nós. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque a salvação que o Senhor nos concede é por meio da fé, por meio daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Louvamos o Senhor, porque Jesus Cristo já fez isso e tornou isso possível. E é no nome dele que eu oro e agradeço, no precioso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, que tenham uma ótima fim de noite e nos vemos sábado que vem. Grande abraço, até mais.